E é muito interessante que o verso 5 diz: seu amor está em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele concedeu. O crente tem uma certeza interna de que Deus o ama. Permitam-me compartilhar uma história que muito possivelmente muitos de vocês já sabem. Mas há 4 anos atrás, há 3 anos atrás, na verdade, eu e minha família passamos por uma cascata de eventos de muita dificuldade, sofrimento. O Tito, quando nasceu, ele nasceu com uma síndrome de polissemia. Ele tinha uma alta dosagem de hematócritos no sangue. Isso significava que o sangue dele era hiperviscoso. O corpo dele tinha dificuldade de bombear o próprio sangue. Isso gerava uma exaustão. Ele é hipoglicêmico. A glicemia dele estava sempre muito baixa e ele estava sempre exaurido nas suas forças porque toda a sua energia era para bombear o próprio sangue. E nesse estado de falência praticamente, ele não conseguia mamar. Se ele não mamasse, a glicemia dele não aumentava, ele não teria energia. E quando ele nasceu, nós já percebemos logo que ele era diferente, que ele era muito molinho. E no segundo dia ele vai para a UTI. Eu não sei quantos aqui já passaram por uma experiência de ter um filho internado, mas uma criança de 2 anos, de 2 dias de vida, na UTI, cheio de eletrodos, dentro de uma incubadora, passando por uma série de procedimentos. E então é feito uma sangria, um exsanguínea, tira-se uma quantidade de sangue, injeta-se uma quantidade de soro. Depois de 15 dias nós vamos para casa. Quando chega em casa, ele desenvolve uma hérnia. Para quem não sabe, a hérnia o abdômen ele é todo entrelaçado e ele tinha uma fissura no músculo do abdômen. Então o intestino dele, com qualquer esforço, inclusive choro, como você faz para uma criança de 2 dias não chorar? De 15 dias não chorar? Ele chorava, quando ele fazia qualquer esforço, o intestino dele passava através do abdômen e ficava um pouquinho para fora, gerando aquela bolotinha. O médico dizia para nós que era extremamente dolorido e ele chorava mais, e quanto mais ele chorava, mais saía. E praticamente de 2 em 2 dias saía para fora a hérnia. Saía, dávamos calmante, relaxante, voltava. Saía, voltava. E ele não podia fazer a cirurgia, porque o sangue dele ainda precisava de uma dieta e de um tratamento de 6 meses. Se o médico abrisse ele, existia a possibilidade do óbito, porque o sangue dele coagularia muito rápido. E aí, no mês seguinte, num exame de rotina, a Tainá descobre que tem um melanoma acral, um câncer. E nós começamos, então, um tratamento com ela, lá em Barretos. Remoção do tumor, cirurgia, aquela coisa toda. E num desses dias de tensão, o Tito começa a chorar e a sua hérnia sai para fora. Mas ela sai muito, e quando saía muito, existia um risco de não conseguir voltar. É o processo que os médicos chamam de estrangulamento do intestino. E quando ele não consegue voltar, ele entra num processo de necrose, porque o fluxo sanguíneo é interrompido. Eu estou com meu filho desmaiando de dor nos meus braços. E o médico diz, se nós abrirmos, ele pode morrer. Se nós deixarmos, o intestino dele vai necrosar, vai apodrecer. E a gente vai ter que fazer uma espécie de transfusão de sangue, abrir ele, cortar um pedaço do intestino, a parte que necrosar, e religar o intestino, com 1 mês de vida. Minha esposa com câncer, meu filho nessa situação. Graças a Deus, hoje está tudo bem. Ele foi operado, minha esposa foi operada e está tudo bem. Mas eu estou contando tudo isso e minha esposa, ela deve estar por aí, ou deve estar lá em cima com as crianças, ela está de prova. Que estranhamente, nós sentíamos o amor de Deus
e o cuidado de Deus em nosso coração. Parece loucura, mas isso que o texto está dizendo no verso 5 é verdade. O seu amor está em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Internamente, o cristão verdadeiro, ele pode passar pela situação que for, mas a gente tem a certeza de que Deus nos ama. Nós temos a certeza. Talvez você, cristão, poderia dizer: pastor, você está dizendo que eu fui justificado, que Deus me ama, que eu vivo em paz com Ele, por que eu passo tantas dificuldades? Paulo diz, a partir do verso 6 a 8, que o amor de Deus não se mede pelo bem-estar. O amor de Deus não se mede pela prosperidade financeira imediata, pelo carro que se tem, pela casa que se tem, pelos bens que se acumula, pela estabilidade financeira. Mas Paulo diz, há uma evidência objetiva através da qual nós podemos entender que Deus nos ama e ser convictos de que Deus nos ama. Paulo diz, há uma prova cabal, uma prova empírica, uma prova absoluta, categórica, taxativa e contundente do amor de Deus. Isto é, no fato de Deus, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos e pecadores, ter enviado o seu próprio Filho para morrer por nós. A prova de que Deus nos ama não é a nossa estabilidade imediata. A prova de que Deus nos ama é o fato de que quando você ainda era rebelde, Ele ter enviado Jesus Cristo para morrer. Deus demonstra o seu amor por nós quando Cristo, a demonstração magna do amor de Deus, que Cristo morre em nosso favor, quando nós ainda éramos pecadores. E é um amor gigante, gente. O amor de Cristo é um amor muito grande. Muito grande. Veja que o verso 6 diz que nós somos fracos, diz que nós somos ímpios. O verso 8 diz que nós somos pecadores. O verso 10 diz que nós éramos inimigos. Olha os adjetivos para nós. E o argumento de Paulo é simples, olha, por alguém bom, pode ser que até alguém se anime a morrer. Talvez você morreria por alguém bom, daria sua vida por teu filho, por alguém que você ama, por alguém que vale a pena. Agora, você daria a sua vida para um estuprador, no lugar de um estuprador? Você daria a sua vida no lugar de um assassino? Você morreria no lugar de um ladrão, de um corrupto? Hoje os crentes estão até comemorando a morte de pessoas assim. Estranho. Agora, Deus fez isso por você. Deus morreu por você quando você ainda era um pecador miserável. E talvez você pode dizer assim, não, pastor, você está enganado, eu não sou um pecador. Eu sou um bom pai, eu sou um bom filho, eu sou uma esposa honrada. Deixe-me dizer algo. Todos nós somos pecadores. Se nós fizéssemos um simples teste, se nós tivéssemos um projetor capaz de colocar aqui na imagem tudo o que você pensa, possivelmente você tem pensamentos dos quais você se envergonha. Todos nós pecamos constantemente, em pensamentos, em ações, em omissões. Todos nós. Cristo morreu por gente ruim, como eu e como você.